Quando você senta ao redor de uma mesa, tire um momento para se lembrar que vocês só estão reunidos porque Jesus morreu por você. Porque Jesus entregou seu corpo, derramou seu sangue e ressuscitou. Esse é o motivo pelo qual vocês estão reunidos. Eu vou, como Jesus mandou fazer, eu vou passar primeiro o pão, depois nós vamos jantar, tá bom? Primeiro eu vou passar o pão, e aí os irmãos vão pegar um, vai dar a volta, vai chegar em mim de novo, e aí nós vamos comer juntos, tá bem? Lembrando do corpo de Cristo. Então, Vanessa, eu sirvo a Vanessa serve a Dani e assim por diante. Eu vou para 1 Coríntios capítulo 11. Algumas pessoas elas estavam um pouco confusas, né, quanto à ceia do Senhor. As igrejas elas acabavam cometendo alguns erros. E o apóstolo Paulo, sabendo que a igreja de Corinto estava um pouco fora do que eles deveriam fazer, porque eles vinham com muita fome na mesa, tinha gente que comia, tinha gente que chegava depois e tinha acabado a comida, então não estava uma coisa muito legal. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós vamos comer juntos, esse é o corpo de Cristo. No versículo 25, diz assim: semelhantemente também, depois de comer, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até o dia em que eu volte. Da mesma forma, assim, eu sirvo. Pegou? Eu não tomo. Tá. Portanto, qualquer que beber este pão, comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. A palavra de Deus ela diz que no momento em que nós participamos da ceia do Senhor, nós comemos e bebemos o corpo e o sangue de Cristo de forma memorial, nós estamos participando da mesa do Senhor. Só que para participar da mesa do Senhor, nós temos que ser salvos, temos que ser filhos de Deus. Nós temos que estar em comunhão com a igreja. Nós orientamos, a Elinalva já sabe disso, que primeiro a pessoa seja batizada para que depois ela possa participar da ceia do Senhor. E também que ela possa estar com a consciência. Por isso a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, beba deste cálice. Então, se você está com a consciência tranquila, que não há nenhum pecado que separa de Deus, que entristece Deus, que você não quer abandonar, então é melhor você primeiro corrigir sua vida para depois participar.
E participar da ceia do Senhor é uma ordem. Deus ele mandou participar da ceia do Senhor. Então temos que participar felizes, dando graças. Vamos beber juntos, este é o sangue de Cristo. Lá no texto de Mateus, nós lemos no verso 30, nós já lemos, Mateus 26, 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos cantar mais 2 hinos, do mesmo jeito que eles fizeram. Provavelmente não foi este hino que eles cantaram, mas vai ser um hino que vai falar o nosso coração. Hoje nós vamos cantar Pão da Vida. Ele é o número 186, está na página 22. Aliás, 186, página 22. Esse 198 está te perseguindo. Tá. Deixa eu ver, você tem Página é a página 22, se eu não me enganei. 22. Se tivesse, seria obrigatório cantar. Pão da Vida. 186. Página 69, Maranata. Página 69, 515. Maranata. Vou ficar de pé. A minha salvação em ti me renderei.
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao meu lado estou, seguro em tuas mãos eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Meu Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos começar.
Eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem que nós temos já compartilhado há alguns dias. Claro, algumas partes da mensagem, né, que eu estive falando com os irmãos sexta, nós estivemos juntos no sábado lá na casa da irmã Elis, tivemos um tempo muito precioso ali, e eu quero compartilhar com os irmãos Jesus, ele sabia que aquela noite ele estava sentado com os discípulos ao redor da mesa, que era a última noite dele. Hoje de manhã nós falamos sobre o tempo de expectativa, ansiedade, que foi causado nos discípulos, principalmente no intervalo da morte e até o domingo de manhã. Então, durante aquele sábado, foi um tempo de muita dúvida, de muita dor no coração. Mas a gente também falou que Jesus era humano. Ele era Deus, 100% Deus, mas ele era 100% humano. Ele sentia, pensava, era tentado exatamente como nós. Mas diferente de nós, ele nunca pecou. Então, o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que antes, como nós lemos em Mateus, da sua crucificação, ele esteve com seus discípulos ao redor da mesa, ele instituiu a ceia do Senhor, ele cantaram um hino, como nós cantamos, e saíram para o Monte das Oliveiras, onde aconteceria todas as coisas que a gente já tem falado durante todos esses dias. Então, quando ele preparou aquela ceia, não era aquele momento ao redor da mesa só sobre comida. Apesar de nós termos aqui boa comida, nós temos aqui nós pesquisamos bastante sobre quais seriam, que está aqui acessível a nós aqui no Brasil, as comidas que eles tiveram ali, provavelmente tiveram ali naquela mesa. Comida que o próprio Senhor Jesus comeu naquele dia. Então, quando eles prepararam a ceia, uma das coisas, além de estarem jantando juntos, eles presenciaram algo surpreendente. A ceia pascal, a ceia do dia da Páscoa, era algo muito importante para os judeus. Os judeus, eles tinham ali, na ceia, muito simbolismo. Tudo era simbólico. O pão sem fermento, porque quando eles saíram do Egito, a Páscoa é a libertação do Egito. E eles não tiveram tempo de deixar o pão fermentar. Por isso que o pão ficou, não cresceu, não deu tempo. Eles tiveram que recolher as coisas às pressas. Eles tinham as ervas amargas, que nós temos representado ali. Nós temos o cordeiro, que foi assado, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aquele mesmo cordeiro que foi passado o sangue dele em volta das portas, e o anjo da morte, quando passou, não feriu os primogênitos do povo de Israel, somente dos egípcios. Foi a última praga, a praga derradeira, que eles não aguentaram mais e mandaram esse povo todo ir embora. E eles saindo do Egito, eles, ao realizar a ceia, cada item tem um significado. Cada item, o vinho, o pão, as ervas. Então, dentro deste simbolismo todo, até hoje, quando os judeus fazem a ceia, na Páscoa, eles têm todo um ritual judaico, quando eles comem o pão, quando eles comem as ervas amargas, quando eles bebem o vinho, eles têm um pão especial. O mais semelhante que a gente achou foi esse, um pão feito que tem no meio... Não, eu sei, pão feito. O que tem dentro do meio daquele pão ali, que é sementes?
Câmaras tem. Aqui o pão é castanha, né? Castanhas, então é um pão feito de castanhas, um pão feito. Então, tudo isso tinha muito simbolismo. No texto de João 13, versículo 14 e 15, eu leio para você. Se você quiser acompanhar. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu dei o exemplo para que vocês façam isso como eu fiz. O que foi que deu tanta surpresa neles? Uma coisa que acontecia também, que tinha um simbolismo muito grande, além de cada comida ter um simbolismo, havia um momento onde um servo, geralmente era o servo mais baixo de todos, era talvez um aleijado, um estrangeiro, alguém que não poderia estar fazendo outra coisa. Ele ficava na porta, recebendo os convidados, e como eles não tinham quichute, não sei se você sabe, como eles não tinham bota, como eles não tinham, eles tinham algum tipo de sandália, e eles andavam muito, e os pés sujos, para entrar numa casa cheia de tapetes. Né? As casas eram feitas de terra batida e coberta, muito tapete. Então, para entrar na casa, eles tinham que lavar os pés. Como que você vai lavar o seu pé? Então tem um servo. Pessoal, vou deixar um servo aí para lavar o pé dos meus convidados. Então realmente era um serviço assim, do mais baixo. Era alguém que ficava fora da casa, que não entrava, ficava lá na entrada, lavando os pés. E também dava um frescor. Era uma coisa agradável para os convidados. O Senhor Jesus pegou uma toalha, todo o pescoço, e foi lá fora. Ele era o convidado de honra, mas ele foi lá fora e ficou no lugar desse servo, humilde, desprezado, e ele lavou os pés dos discípulos. Aquilo foi uma revolução. Quando a gente fala de revolução, às vezes a gente pensa assim, gente impondo a sua vontade, mas a verdadeira revolução de Jesus era realmente um ato de obediência, humildade, amor. Isso não estava e não está no ser humano. Essa questão de obediência, amor, humildade, não faz parte natural do ser humano. O ser humano ele é orgulhoso, ele é desobediente, ele pensa em si mesmo. Essa é a carne, esse é o pecado. E o Senhor veio para mostrar uma revolução, um novo pensamento. O Senhor, então, ele está ali com a toalha no pescoço, cingiu a toalha, sentou ali, talvez num banquinho, e cada um colocava os pés e ele ia lavando os pés de cada um. Isso fez com que eles começassem antes de começar a ceia, saber que aqui não ia ser uma ceia igual às outras que eles já tinham participado. Quando lavou os pés dos seus discípulos, Jesus ele estava mostrando que não só lavar os pés, mas ele queria também fazer uma comparação que nós precisamos purificar, lavar o nosso coração. Hoje nós não temos esse costume que até mesmo alguns fazem até hoje, por falta de entendimento bíblico. Eles têm uma cerimônia chamada de lava-pés, mas a Bíblia não tem ponto algum, nada, que diz que nós temos que continuar. O Senhor não fez uma ordenança dizendo que era para fazer isso. Ele disse sim, para batizar, e ele disse sim, para participar da ceia. Ele não disse, a atitude dele foi uma atitude para o Senhor, em uma noite específica. E ele então faz essa comparação para que nós tenhamos que não lavar os pés. Porque hoje nós temos sapato, nós temos casa feita de piso, não há uma necessidade prática nisso, e muito menos espiritual. Porque espiritual, o que ele nos ensinou é que nós temos que purificar o nosso coração.
lavar-nos dos pecados. Isso é chamado de santidade. Não pode participar da mesa do Senhor quem não esteja vivendo em santidade, quem não pertencer a Ele. Isso é um processo diário. Isso, cada dia, é uma oportunidade de nós sermos mais transformados por Ele. A Bíblia fala que Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse, Lucas 22, 19 e 20. Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A ceia é um convite, uma lembrança, mas também é um compromisso. Um compromisso. Por isso, quando Paulo ele diz, do mesmo jeito que eu aprendi, agora eu ensino a vocês. A noite que o Senhor foi traído, e ele discorre todo o tempo no texto de 1 Coríntios 11, ele mostra exatamente, para participar da mesa do Senhor tem regras. Para chegar na mesa do Senhor, você precisa ser filho de Deus, viver em santidade, ter comunhão com os irmãos. Examine-se você a si mesmo, se você pode sentar na mesa do Senhor. Naquela noite, nesse gesto de humildade, nesse gesto simbólico de lavar, não era apenas um gesto simbólico, era uma prévia do que ele faria na cruz. Os irmãos sabem que nós não podemos purificar a nós mesmos. E só seria possível essa purificação depois da morte dele na cruz. Ele estava se antecipando, ele estava deixando ali, dizendo, essa atitude de humildade vai se repetir na cruz. Essa atitude de amor vai se repetir na cruz, multiplicada por bilhões de vezes. Essa atitude de santificação vai ser representada e repetida na cruz. Vocês estão entendendo? E aí eles tiveram a oportunidade, quando o corpo foi partido, quando o sangue foi derramado, de se lembrar daquilo que ele tinha ensinado lá na ceia, na última ceia. E a mensagem era, eu estou aqui com vocês. Todas as vezes que vocês partirem o pão, todas as vezes que vocês beberem do suco da videira, é como se eu estivesse ali com vocês. Eu estou sentado. Nós temos, infelizmente, ou simbolicamente, cadeira vazia, mas se nós fizermos um exercício de comparação, nós poderíamos dizer que é como se Jesus estivesse sentado aqui conosco, nesse pequeno grupo, nesse pequeno rebanho. Quando nós vemos que antes de Jesus partir, de repartir, de servir, de perdoar, ele se sentou à mesa, ele deixou o orgulho e ele, junto com seus discípulos, ele estava pronto, depois que cantaram um hino, como nós lemos, sair em direção ao Monte das Oliveiras. A partir daquele momento aconteceu muita coisa. Nós estamos aos poucos, desde quarta-feira, acho que é só a minha família que acompanhou a série de mensagens. Eu gosto muito de série de mensagens, e essas mensagens, elas são de muitos anos atrás. Acho que inclusive eu já preguei ela no Jabuticaba, muitos anos atrás. E da quarta até o domingo aconteceram muitas coisas. E finalmente chegou o último capítulo, o domingo de Páscoa, o momento em que o túmulo estava vazio. E foi na manhã do terceiro dia. Quarta, o dia da ceia. Quinta-feira, o dia da traição. Sexta-feira, o dia da prisão e da morte, da condenação. Sábado, o dia da dúvida e do silêncio de Deus. E domingo, bem cedo, o dia da ressurreição. Na manhã, as mulheres foram até o túmulo. Interessante é que a Bíblia mostra muitos textos que diz que as mulheres, elas sempre se colocavam à frente. Os homens, as irmãs estavam falando que eu fiquei agradecido, obrigado. Eu coloquei a garrafa de água ali, né? Falando, puxa, que homem, né?
Não chegou isso. Que o senhor tinha força. Eu me senti como se eu tivesse trocado o irmão Gilmar o pneu de um caminhão, né? Sozinho. Olha, pessoal. Eles estavam colocando ali, os homens fazem isso, os homens têm mais força, os homens... Vocês lembram o que vocês falaram ali? Eu só escutando. Só que a Bíblia mostra Que as mulheres tinham, né? os As homens mulheres faziam tinham, sim muitas coisas. Deus ele dá muito trabalho para os homens, que é específico para os homens, para que os homens, irmão Gilmar, eles assumam a sua responsabilidade. Mas muitas vezes a gente, como o irmão mesmo acabou de dizer, as mulheres tomavam a frente. Elas que iam, elas que faziam. E não é de se admirar que as mulheres elas foram ao sepulcro bem cedinho. E elas encontraram a pedra removida. Aquela pedra que eles tinham, pedra pesada, precisava de muitos homens. Não só para trocar o galão de água, mas para revolver aquela pedra. Era uma pedra mesmo para ninguém entrar. Vocês se lembram que eles estavam maquinando tudo, dizendo, olha, nós precisamos colocar guarda, uma pedra pesada, porque esse povo vai roubar o corpo e eles vão dizer que ele ressuscitou. Então eles escolheram, eles aceitaram inclusive o túmulo indicado por José de Arimateia, porque era realmente um túmulo onde tinha essa, imagino eu, tinha essa proteção. Então eles colocaram essa pedra pesadíssima, precisava de vários homens fortes que nem eu para roubar essa pedra, e quando as mulheres elas estavam indo, passou pela cabeça delas, elas falaram, cadê a pedra? Quem que vai tirar a pedra para nós? Cadê os homens aqui? Cadê os homens? Tudo escondido, tudo para a cama, em vez de ser preso. E agora? Quando elas chegaram lá, às vezes a gente fica preocupado, como que Deus vai fazer, né? Como que Deus vai resolver? E aí as mulheres mostram que, às vezes elas têm mais fé. O anjo, lá no texto de Lucas 24, versículos 5 e 6, Lucas 24, versículos 5 e 6 diz, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Já pensou quando você chega, você vê a pedra removida e aí você escuta uma voz do nada, assim, uma voz como um estrondo dizendo isso? Ah, se fosse homem, bravo, forte, eu teria desmaiado, tipo um infarto ali, né? Mas as mulheres não. As mulheres ouviram e elas, então, entenderam que a cruz não foi o fim. A cruz foi só o começo. Jesus ele venceu a morte. Aquilo que para a mente de muitos homens e mulheres poderia ser impossível, aconteceu. O Salvador estava vivo. E isso muda tudo. Você sabe que o Senhor vivo é a grandiosa, grandiosíssima diferença entre todas as outras religiões? Nenhuma outra religião tem um Salvador vivo. Tem um fundador que está vivo. Nenhuma. Se você analisar todas as religiões, todos eles morreram e foram sepultados e permaneceram no túmulo. O único que ressuscitou e está vivo e disse que estaria conosco todos os dias foi o Senhor. A ressurreição, ela não é só um evento que aconteceu no passado, que muitos escritores, os chamados pais da igreja, aqueles que foram discípulos dos apóstolos, continuaram levando a mensagem, e eles estavam tão perto dos eventos, coisa de 25, 30 anos, faziam muitos deles parte daqueles 500 que viram o Senhor, e eles continuaram escrevendo sobre isso, muitas coisas, e eles diziam, falavam, até mesmo religiões que nem cristãs são, contam de um homem que ressuscitou lá na terra de Israel naqueles dias. A história da igreja conta que foi um grande evento histórico, mas para nós hoje aqui, eu gostaria de deixar essa frase, foi um sinal que recomeços são possíveis. Recomeçar é possível.
Quando, irmã Rose, a gente recebe aquela notícia, é um baque. Um baque. Ó. A gente recebe a notícia, a gente chega meio doido. Mas você já está acostumado, né? É a terceira vez, dessa vez ela não deu bom. Fiz outra biópsia. E aí depois, quando vem o resultado, ela tem isso, vem o resultado, sarou, tirou tudo, não vai precisar fazer mais nada, está curado, não precisa mexer mais nada. Então, quando nós olhamos para o Senhor morto, às vezes a esperança vai embora, mas quando a gente vê Ele ressuscitar, a gente fala, podemos recomeçar. Quando os irmãos, a irmã Elise sabe melhor que ninguém. Os irmãos chegaram e falaram, precisamos de um recomeço lá. Eu não tive dúvida. Eu rapidamente entrei, liguei para o pastor que estava. Eu coloquei no meu coração dizendo assim, será que Deus me quer aqui ainda? Será que Deus me quer que eu vá embora? A gente às vezes precisa orar a Deus a esse respeito. Eu quero estar onde Deus me quer. Porque se eu estiver num lugar porque eu tenho dó, porque eu acho que eu posso fazer alguma coisa, porque eu posso colocar um galão de água e ninguém mais pode, enfim, eu vou estar sendo orgulhoso, arrogante, e eu vou acabar destruindo a minha vida, a vida da minha esposa, da minha filha e a vida da igreja. Aí nós oramos, Vanessa sempre teve o coração disposto, derramado na presença de Deus, concordou, e nós fechamos todas as nossas portas. Para não ter chance de a gente mudar de ideia. Fechamos, já avisamos, já falamos, nós vamos voltar para Jaboticabal. Vamos ter um recomeço. Nós vamos voltar, nós vamos ter gente lá. Rosilda, todo aquele jeitinho ansioso dela, não gosto desse vídeo para ela. É o quê? Estou brincando. Vou jogar no grupo. A gente vê os irmãos conosco e nós estamos dispostos a ir até o fim desse recomeço. Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer. Na reunião de pastores eu até falei para os irmãos, aquele monte de pastor. Já em outras reuniões, eu fiquei falando, puxa, eu vou voltar para onde eu já entreguei. Será que isso vai ser bem visto? Será que nós não vamos perder sustento? Eu tive muitos pastores chegando para mim e dizendo, parabéns, a tua atitude foi louvável. Vou estar orando por você. Jaboticabal não pode ficar sem igreja, aquele trabalho não pode morrer. Vários disseram isso. Então eu fiquei em paz, sabe? Tirou um peso do coração. Você também é culpada. Nada está realmente perdido. Você é o Zé. Quando Jesus está no negócio, quando Jesus está presente. Em João 11:25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. De tudo que a gente falou, qual era? Ou qual é? A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa. Você viu algumas pessoas dizendo assim, para tudo tem jeito, só não tem jeito para morte. Isso. E aí vem o Senhor Jesus e diz, o quê? Deus Senhor que verá. Tem jeito. E ele mostra nesse texto de João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, de tudo que nós temos passado, a maior bênção é saber que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu para pagar os nossos pecados e ressuscitou mostrando que ele venceu a morte. E a Bíblia vai além, ela diz, primeiro foi Jesus e depois seremos nós. Teremos um grupo que aqueles que estiverem vivos no dia da volta do Senhor, nem a morte experimentará. Subirão com o Senhor e encontrará com Ele nos ares. Mas antes destes que subirem, aqueles que morreram e estiverem no sepulcro, na sepultura, no túmulo, ressuscitarão primeiro. E aí nós nos juntaremos a estes dois grupos, dos mortos e dos vivos, no momento, teremos o nosso corpo transformado
a figura de como o corpo de Cristo foi transformado, e nos encontraremos nos céus com o Senhor. Hoje é dia de deixar o túmulo de lado, de enterrar o nosso medo, a vergonha, a dúvida, o orgulho, e nos levantarmos para a nova vida, para um novo recomeço. A gente não precisa ficar vivendo no passado. A gente não precisa ficar vivendo com a nossa mente lá na sexta-feira. Sexta-feira já passou. A gente precisa entender que o domingo chegou. Nós vamos compartilhar dessa bênção que a Vanessa trabalhou, viu? Eu dormi. Confesso que eu estava meio cansado. Fui lá para cima, dormi. Quando eu voltei e olhei assim, eu tive até vergonha de perguntar se ela precisava de ajuda. Já estava tudo pronto. Já tinha posto galão d'água, né? As mulheres. É verdade. Eu fiz algo que vocês iam morrer de sede se eu não tivesse. Meu Deus. E a gente vê como que as mulheres, mais uma vez, as mulheres que preparam tudo, né? Jesus está vivo e é por causa dele que nós estamos aqui. Que essa Páscoa seja muito mais do que as pessoas têm usado para passear, ver parente, comer chocolate. Não que eu seja contra comer chocolate, ali tem a colomba pascal, ela não era de chocolate na época, tá bom? Mas foi o mais próximo que a gente podia encontrar. Serve como exemplo. E eu termino esses dias de Páscoa lendo, acho que o texto que mais simboliza a Páscoa, que é 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. A Páscoa, ela precisa gerar em nós a visão da cruz, da morte, do sepultamento e da ressurreição. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, 2 Coríntios 5,17 é real. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A morte de Cristo mostra o pagamento do nosso pecado, mas a ressurreição mostra que pode haver um recomeço, uma expectativa de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Irmãos, eu tenho certeza, Deus tem coisas maravilhosas para essa igreja de hoje. Amém. Não desista. Agora sou eu, a minha filha e a minha esposa que declaramos: nós precisamos de vocês. Porque para nós, quando viemos para cá, nós colocamos um ponto final em muita coisa e não tem volta para nós. Por isso eu espero que não tenha volta para vocês. Vamos em frente. Vamos continuar evangelizando. Os que querem estar à mesa, a mesa está aberta. E eu espero que Deus nos mostre muitas outras pessoas que estão prontas a chegar. Como a Rosilda, por exemplo, que está chegando. Vai chegar terça-feira. Eu quero terminar essa mensagem lendo 1 Pedro 1,3. Em 1 Pedro 1,3 diz: bendito a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, nos deu um recomeço, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por termos vindo. Obrigado por estes que estão conosco. Obrigado pela vida da Sara, que esteve conosco tantos anos, cresceu, foi batizado, conheceu a palavra de Deus, esteve firme nos caminhos do Senhor, até mesmo nos momentos mais difíceis. E agora, neste novo começo, transformação, fase da sua vida, peço que o Senhor continue levando esta irmã a lugares onde ela possa estar na vontade de Deus, servindo o Senhor, ganhando almas, louvando e adorando sempre o nome daquele que a salvou e que ela mostrou no seu batismo. Oro pela irmã Elinalva,
que está conosco há tantos anos. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida e que ela firme seus passos nos caminhos do Senhor, para que ela possa ganhar o seu marido sem palavras, como a Bíblia nos ensina. Abençoe a irmã Elis. Obrigado por ela ter confiado em nós, para que nós pudéssemos, junto com ela, ter este recomeço. Nós estamos certos e convictos de que Deus há de fazer uma grande obra nesta cidade. Demore 5, 10, 15, 20 anos. Ou até o dia que o Senhor disser que nós temos que ficar aqui. O Senhor abençoe. Eu agradeço, porque o dia de ontem foi muito simbólico. A mensagem, o Júnior, o Paulo, a Angélica, aqueles outros 2 casais. Oh Deus, a palavra de Deus veio não por mim, mas pelo Espírito Santo, dito pelo que a irmã Elis testemunhou. E a tua serva tem colocado diante do Senhor a vida de seus filhos constantemente. Traz eles de volta, porque eles já entregaram suas vidas a Jesus. Mas esta viagem até o céu teve alguns percalços e agora pedimos que o Senhor os traga de volta. Oro, meu Deus, pela vida do irmão Gilmar e da irmã Dulce. Obrigado pela vida deles. Obrigado por ter conhecido servos tão fiéis e tão gratos a Deus. Firmes e constantes, porque dependemos deles para ver os cultos aqui junto com a irmãozinha. E eles estão constantes, desejosos de servir a Deus. Um dia, Pai, quando nós estivermos apresentando a nova membresia, os novos locais de culto, estivermos organizando esta igreja com muitos membros, nós queremos que estes irmãos cheguem e sejam apresentados como os fundadores desta igreja. Amém, Jesus. Como aqueles que carregaram nos ombros durante os dias mais difíceis. Abençoe minha esposa, que tem sido uma companheira fiel, uma trabalhadora incansável, alguém que abriu mão de muitas coisas de sua vida para servir aos irmãos. Obrigado pela minha filha, que tem sido realmente um bálsamo, tem sido realmente uma grande alegria, uma honra ser o pai dela. E ela tem mostrado que ama a Jesus e quer servir todos os dias até o fim. Oro por este tempo, oro por esta ceia. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Sara, como que eu faço para tirar? Para não, só para salvar. É bom estarmos Pra aqui, salvar? louvando É, pra salvar. Deus.